Bom dia, gente, tudo bem? Joseli perguntou alguma coisa, o que foi, Joseli? Você vai dar algum recurso sobre o trabalho hoje? Eu não estou ouvindo, desculpa, tá? Vai dar algum reforço sobre o trabalho hoje? Olha, reforço sobre o trabalho eu dou toda semana, né? Porque eu trabalho, deixa eu até pegar aqui meus alfarrábios. Lembra-se da empresa que vocês utilizaram no primeiro bimestre para fazer o trabalho? Agora surgiram um conjunto de indicadores financeiros e justifique a escolha de cada um desses indicadores. Então, semana passada, quando a gente falou de indicadores financeiros, já foi uma base para o trabalho, né? Hoje a gente vai continuar falando de indicadores financeiros, então vai ser mais uma base para o trabalho, né? Então, qualquer discussão que a gente faça em relação a indicadores financeiros, a gente já está discutindo em relação ao trabalho, né? Lembre-se que a base do trabalho é a mesma do bimestre passado, né? É igualzinho. Vocês pegam aquela empresa e agora vocês já, no trabalho do bimestre passado, vocês viram lá o que tinha de indicadores de RH. E daí vocês, isso é bom, isso é ruim, não sei o que mais. Agora, vocês vão, se tiver indicadores financeiros de RH, ótimo, analisem, vejam se estão certos, errados. Provavelmente não tem, né? Pelo que eu me lembro dos trabalhos do bimestre passado, provavelmente não tem indicadores financeiros de RH. Mas eu quero que vocês peguem o assunto da semana passada e o assunto desta semana que estamos discutindo e comecem a sugerir, olha, para essa empresa é bom esse indicador, por causa disso, disso, daquilo. Não precisam fazer os cálculos, tá? Eu quero que vocês primeiro pensem, façam que nem a gente falou no primeiro bimestre, façam uma análise, o que é importante para vocês, tá? E isto que o gestor de RH tem que fazer na empresa. Ele tem que pensar. De novo, a gente fazer os cálculos. Legal, vamos fazer e tal. Eu demonstro algumas continhas e tal. Mas isso é o mais fácil da história. É disparado o mais fácil da história. Inclusive, você pode colocar uma fórmula lá no Excel e pronto, faz sozinho o cálculo. Automático, você vai colocando os dados e já vai fazendo o cálculo. Mas o importante é vocês pensarem quais são os melhores indicadores financeiros de RH na empresa de vocês. Então eu vou discutir alguns agora e até, viu, Joseli, vou então, eu quero que vocês prestem atenção nessa discussão que a gente vai fazer hoje para exatamente se preparar para o trabalho. Qual o tipo de raciocínio que a gente tem que colocar em cima disso, tá? Então, quando a gente vai falar de cada indicador, a gente faz uma discussão. E vocês têm que pegar esse ritmo, essa maneira de pensar, o fato de você raciocinar em cima dos indicadores, tá? De novo eu bato o pé e vou encher o saco de vocês até a última aula. Não Não é? seria fazer uma análise dos primeiros indicadores do primeiro trabalho e, com base naqueles indicadores, verificar quais seriam os melhores para a empresa? Não, o trabalho é só indicadores financeiros de Não, RH. sim, não, é isso que eu tô falando. Com a base que você tem, dos indicadores que você fez no mesmo trabalho, você verifica quais seriam os melhores indicadores financeiros para a empresa. Seria mais ou menos isso, né? Fazer uma análise Exatamente. geral. Exatamente, vocês vão dar uma continuidade em relação ao trabalho anterior, tá? Uma continuidade em relação ao trabalho anterior. E de novo eu bato na cabeça, gente, nada de decorar, nada de receitinha pronta. Pode ser que vocês peguem uma receitinha pronta e dê certo para a empresa de vocês? Pode, claro que pode, eu nunca tiro essa possibilidade. Mas quando você pensa, você raciocina, você analisa com cuidado, você tira um conjunto muito melhor para vocês. Olha quantos indicadores a gente já falou até agora. A gente está na quinta aula de indicadores, deixa eu até pegar aqui. Foi 3 aulas de indicadores demográficos e essa segunda aula de indicadores financeiros. Então, a gente tem feito, em média, 5, 6, 7 indicadores por aula. A gente já está chegando em 40 indicadores. Olha quantos indicadores tem à disposição. E a gente vai ver mais, tá? A gente vai ver bem mais. Então, olha quantos indicadores tem à disposição. Tem que se tomar cuidado com uma outra coisa também, pessoal. Uma outra coisa extremamente importante. Assim, vocês já ouviram aquela história? É bom a gente juntar um grupo
e fazer uma tempestade de ideias, eu até já falei aqui em sala, para chegar à conclusão de alguma coisa, né? Uma decisão, alguma coisa assim. Mas você não pode colocar muita gente junto, porque quanto mais pessoas, mais complexo fica tudo aquilo, mais difícil é chegar a uma conclusão. Eu acho que eu vou falar mais de 60 indicadores aqui para vocês. Ah, mas eu tenho que usar 60 indicadores? Não, pelo amor de Deus, não. Indicador é bom, maravilhoso, fantástico e dá uma ajuda. Indicador é imprescindível. Indicador de RH, na gestão de RH, é imprescindível. Mas não adianta você ter 100 indicadores. Por quê? Você não vai conseguir dar atenção que você precisa em cima dos 100 indicadores. Você vai começar só a ver números na frente. Você não vai conseguir tirar uma conclusão sobre aqueles números. Então, aqui a gente vai falar sobre um monte de indicador, mas vocês, de novo, eu sempre falo, raciocínio, qual o indicador melhor, tá? Pro caso de vocês, pode ser que o indicador seja ótimo para uma empresa e não sirva para nada para outra. Eu vou dar uns exemplos assim hoje, tá? Né? Então vocês têm que tomar cuidado, muito cuidado com isso, mas muito cuidado mesmo, tá? Então vamos, já está gravando, a gente já está conversando um pouco, é muito legal, né? Esse assunto de indicadores, gente do céu, e eu fui obrigado a estudar um pouco mais ainda do que eu já conhecia, né, para vir dar aula aqui para vocês, dar uma boa aula, e eu me apaixono cada vez que eu vou selecionar um artigo para colocar lá de material complementar para vocês, eu me apaixono mais ainda, né? É um assunto lindo, um assunto fantástico, e é um assunto base para os gestores de RH, tá? É muito importante indicador para RH, para recursos humanos, dentro de qualquer empresa. Aquela história que o professor Klaus fala, né? O gestor de RH não é um burocrata. Ele tem que fazer burocracia? Tem que. Todo mundo faz burocracia, né? Dentro de uma empresa. Todo mundo. Até o gestor lá do chão de fábrica, que é um trabalho prático, tem que fazer os relatórios dele. Todo mundo faz burocracia. Mas o gestor de RH, ele estuda a empresa. Ele estuda como funciona o capital humano da empresa. E lembre-se, o capital humano é o capital mais importante dentro de uma empresa. Eu estava falando isso ontem à noite com os meus alunos de engenharia elétrica. Tá? O capital humano é o capital mais importante dentro de uma empresa. Fazer gestão do conhecimento, né? Aprendizado organizacional, que faz parte de treinamento, por exemplo, né? O gestor do RH tem que conhecer bastante de gestão do conhecimento, de aprendizado organizacional, etc. Né? A questão de motivação, de liderança, não é só o pessoal lá da administração, não. O gestor de RH também tem que entender dessas coisas, né? Então, vocês têm uma profissão linda, uma profissão maravilhosa, extremamente importante. E olha, não deixem que desfaçam da profissão de vocês. Não deixem que desfaçam. Principalmente só dando trabalho burocrático. Mostrem condição, mostrem capacidade, mostrem que o gestor de RH ele pode fazer muito mais pela empresa do que só ficar controlando burocracia. Tem que controlar a burocracia? Tem que, não tem outro jeito, tá? Tem que fazer essas coisas. Mas aproveitem isso e desenvolvam mais. E uma área que vocês podem desenvolver muito, mas muito mesmo é a gestão de indicadores. Tá? Como gerir os indicadores dentro da empresa de vocês. Por isso eu sempre digo para vocês, comecem a olhar em volta da empresa onde que vocês trabalham, mesmo que não seja atribuição nesse momento de vocês, mas comecem a olhar em volta. O que eu poderia fazer de indicador de RH aqui? Gente, o conhecimento aprendido numa disciplina, ele está sempre ligado a um conhecimento prático do dia a dia no trabalho. Não adianta, ele está
O problema é que algumas pessoas não conseguem ver isso, mas tudo bem, a gente vai insistindo, etc. Então, na nossa disciplina, comecem a ver, ou na empresa que eu trabalho, talvez seria legal esse que o professor falou hoje, ou fazer uma adaptação desse que o professor falou hoje. A gente pode adaptar assim, assim, assado, né? E eu vou falar para vocês, gente, literalmente não tem fronteira indicador de RH dentro de uma empresa. Não tem limite. Você pode, eu não estou brincando, não estou exagerando. Você pode chegar e ter 500 indicadores de RH dentro da empresa de vocês. 500. É claro que ter 500 indicadores de RH é improdutivo. Esqueçam. Esqueçam. Não dá. Não dá. Nem 100 dá. A não ser que você tenha um departamento de RH gigantesco, e daí tem um para cada grupo de indicadores. Mas, porque não é só ter o indicador, não é só obter o índice, o número, o resultado numérico da aplicação daquela informação. Né? Se lembram disso, indicador e índice? Não é só isso. É vocês interpretarem e criarem ações a partir dessa interpretação. Ter um indicador só por ter, gente, vou até pegar aqui um papel. Ter indicador só por ter é isso. Façam isso. Rasguem e joguem fora. Tá gravando. Eu gravo o que eu falo. Ter um indicador só por ter não vale nada. O negócio de ter um indicador é saber interpretar e desenvolver ações a partir disso. Ah, se um indicador mostra que aquilo está bem dentro da minha empresa, ótimo, vou ficar do jeito que está. Mas se aquilo está mal, o que eu posso fazer junto às pessoas, junto à empresa, para melhorar o resultado daquele indicador, melhorar o índice daquele indicador, tá? Isso que é importante. Tá? Nossa, falei, né, Joseli? Desculpa, falei demais. Então, Joseli, a gente está falando do trabalho, a aula passada inteirinha e hoje a aula inteirinha. É tudo sobre o trabalho. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Eu perdi a aula passada, eu não estava muito por dentro sobre o trabalho, ninguém falou do grupo, daí eu fiquei meio perdidona. Mas agora eu já tem a gravação, Joseli. Vou puxar a orelha da Joseli. Vou puxar a orelha. Tem a gravação lá para você ver. Na hora. Tem que assistir a aula na hora. Não adianta que depois da gravação também não dá, porque daí eu vou trabalhar e eu trabalho até às 11 da noite. Fale, Professor, Camila. a única gravação que dá para ver é a sua, porque o senhor grava e coloca no YouTube. As outras gravações, todos eles direcionam pro link da própria Uni Andrade. Daí vocês não conseguem ver? Só a tua que eu consigo ver, uhum. Às vezes para pegar alguma coisa do vídeo, né, e tudo mais. Mas é só a sua. Uhum, não sei, porque talvez o jeito que eles gravam, não sei. Eu não tá adiantando nada gravar, então. Como? O que, Joseli? Não está adiantando nada de gravar? Eles gravarem? Porque eu nunca vi, porque eu prefiro participar da aula, assistir a aula. Se eu deixar para depois, para ver... Eu queria ver a da Sheila ontem, não vi. Não consigo ver. E ela não me responde no WhatsApp, então vou ficar sem ver no que faço. A Daniela está falando alguma coisa, eu não estou ouvindo, Dani. Ai, deixei. Então, assim, eu vou ter que ver, eu vou entrar em aula por aula e dar uma olhada e avisar a pedagoga, a Adriana, porque queira não queira, muito daqui trabalham, eles acabam assistindo a aula gravada, e se precisar para alguma revisão de prova, alguma coisa, o pessoal dança, né? Olha, pessoal, eu não sei o que os professores estão fazendo, nos outros professores, eu realmente não sei. Eu participei de uma reunião antes de começarem as aulas, onde que o professor Edgar, lá da informática, mostrou, deu dicas e tal, e deu possibilidades. Eu me lembro que ele falou de uma possibilidade de colocar, puxar no Google Drive e não sei o que, colocar o link do Google Drive. Sim, professor, eles colocam o link do Google Drive, só que às vezes precisa ou de permissão ou até mesmo direciona para o link da faculdade.
Não sei por quê. Direciona pro link da faculdade. Eu não sei, eu já estava usando o semestre passado o YouTube, né? Virei youtuber agora, mas não estou ganhando dinheiro com isso, né, infelizmente. Mas eu já estava usando, então para mim o YouTube é bem tranquilo, inclusive eu deixo lá tudo E é muito, público, né? Eu não estou nem aí. é muito Se prático. qualquer um no mundo inteiro quiser ver. Esses dias até uma amiga minha, eu comentei com ela, pô, eu tô colocando todas as minhas aulas no YouTube dela. Eu vou ver. Daí eu fiquei com vergonha, né? Vai que ela se decepciona comigo. Daí ela disse que viu uns vídeos e disse assim, nossa, Cláudia, você explica tão detalhadamente que até eu entendi, ela falou para mim. Mas eu não sei, para mim é tranquilo, porque é o seguinte, quando termina a gravação, a gente sai, vem uma mensagem, um e-mail para fazer o download da aula. Daí eu faço o download da aula, leva uns 15 minutos para vir esse e-mail, faço o download, vou no meu canal do YouTube e faço o download eu faço o download primeiro para o meu computador e daí eu vou no YouTube e faço o download a partir do YouTube. Ele leva uma meia hora para rodar, para fazer tudo, né? Porque são arquivos de 300, 400 mega, então ele leva tempo. Mas assim, eu normalmente a aula da manhã até meio-dia, meio-dia e meia no máximo, já está lá, já está tudo 100%. Coloco como público, assim, para mim já é automático. Eu não sei. Mas assim, eu vou dizer para vocês, eu sou um cara das antigas, né? Tecnologicamente eu estou na idade da pedra, mas eu achei essa, na minha ignorância, a maneira mais fácil. Mas é na minha ignorância. Eu realmente tenho colegas assim que são uma sumidade nesses negócios e eu fico pensando assim, nossa, como eu sou burro. Mas eu achei esse modo mais fácil. O professor Edgar, lá da informática, ele ensinou. Eu participei de uma reunião com ele, vários professores, né, pessoal da engenharia também, e ele ensinou essa maneira. Eu perguntei, posso? Ele ensinou, entre outras, essa maneira. Eu disse, posso fazer assim? Perguntei para os meus coordenadores, claro que pode. Daí eu fiz. Mas, assim, a aula fica disponível em gravação para vocês logo depois. No máximo 2 horas depois da minha aula normal já está a gravação para vocês, né? Agora, sendo bem sincero, assim, como eu gostaria que vocês fizessem comigo, professor, estou com uma dificuldade, a gente não está conseguindo ver isso, ver aquilo, entender isso. Eu gostaria que vocês fizessem isso comigo, né? Se for o meu caso, que vocês também façam para os outros professores, né? Nós estamos com dificuldade, assim, assado. Pelo menos eu gostaria que fizesse comigo, né? Que os alunos fizessem comigo, até antes, viu, Dani, de entrar em contato com a pedagoga, ou com a coordenação, ou com a direção. Eu sempre falo, tem uma hierarquia. Primeiro falem com o professor, né? Não, é que eu tô olhando, por exemplo, o da Sheila, eu entrei agora aqui e ele aparece para mim as aulas gravadas. O que que eu vou fazer? Eu vou conversar com os professores para darem uma olhadinha como eles estão gravando as aulas, né? E deixarem autorizado o acesso, porque eu tenho acesso autorizado por conta do ano passado, né? Pode Que ser, eu ela não fez dessa sei. forma. Então, vou E dar a, uma olhadinha e vou avisar, ô, porque para mim Dani, aparece as aulas gravadas aqui. mas ele direciona direto pro InDrive? Sim, ele vai direto para o Google Drive, né? Aí Ainda realmente InDrive. precisa da autorização. Aí Ai, tô ali no com Google Drive, ele aparece para mim ali, ó, o compartilhados meu não. comigo, RH amanhã, gerenciamento de avaliação de equipes, e aparece as aulas gravadas. O meu Eu vou não. pedir para a Sheila só verificar a A da possibilidade da Valéria autorização também para eu não todos, consigo entendeu? entrar, que dá no mesmo. É, A o da da Valéria Valéria eu eu também consigo. não consigo entrar. Já aconteceu Não, isso comigo. eu As vou duas fazer assim, vou aulas avisar dela. todos eles, então, para darem uma olhadinha, né? Para ver isso da permissão, tá bom? Vou passar para cada professor. Hein, professor? Fale, Eu Camila. queria falar uma coisa, trocando de saco pra mala. Eu quero ser uma professora de matemática igual o senhor. Mas eu Meu não sonho é sou ser professor professora de de matemática. matemática. Aham, assim que sabe, explica minuciosamente. É que eu tive uma professora assim. E o meu sonho agora é ser professora de matemática. Tenho duas inspirações. A Miriam, que é uma professora aqui perto de casa, e você.
vocês são bem minuciosos e isso faz a gente aprender muito mais fácil. É uma das aulas que eu mais gosto do dia e é a de sexta-feira. Ah, que bom, que bom. Vocês vão me deixar emocionado de novo, gente. Então Assim começa. não dá, vou desistir de Vou dar te aula deixar. para vocês, pô. Eu não sou professor de matemática, né? Eu não sou professor de matemática. Mas, assim, eu acho que o mais importante num professor, sempre, uma qualidade muito grande, é ter preocupação com os alunos. Eu sou professor porque eu quero ser professor. Eu sou professor porque eu quero ajudar as pessoas. Eu até estou lendo um livro muito bom do Hermann Hesse, O Jogo das Contas de Vidro, e ele fala de um personagem principal, ele fala que é uma pessoa que a única ambição dessa pessoa é ensinar outras pessoas, proporcionar o crescimento para outras pessoas, né? Então, assim, eu tinha, há 30 anos atrás, eu tinha 10 milhões de ambições, né? Mas eu fui, ao longo do tempo, vendo que talvez a minha maior ambição seja tentar ajudar outras pessoas a crescer. Isso o que é isso? É ser professor. Eu não consigo com todas. Tem muita gente que não gosta de mim, não gosta de mim como professor, né? Mas se eu conseguir, eu sempre falo, se eu conseguir atingir alguns, então eu me dou por satisfeito. Então eu me dou como minha função cumprida. Mas eu acho que muito, muito importante, gente, não é só a figura do professor em sala de aula, mas a figura de cada um de vocês no ambiente onde vocês estão. Viu, Camila, se você vai ser professora, e talvez por eu ter inspirado em parte isso, Eu espero. eu me sinto extremamente lisonjeado, mas, sabe, ser professor é uma profissão linda, linda, maravilhosa, e eu me sinto totalmente satisfeito comigo mesmo. Mas você não precisa ser necessariamente professora. No teu dia a dia, você pode estar ao lado das pessoas na tua volta, no teu trabalho, na tua família, e ensinar, ajudar a crescer. Você também vai estar sendo professora, sabe? Você também vai sentir essa mesma coisa boa. Agora, se você for professora de profissão mesmo, maravilhoso. Você vai, eu te digo, você vai sofrer bastante, vai ter várias decepções, nunca vai ser rica, tá? Esqueça, nunca vai ser rica, mas quando você encontrar turmas como eu tenho a turma de vocês, você vai sentir que valeu tudo aquilo. Valeu o sacrifício, valeu ficar preparando a aula, valeu a preocupação, valeu tudo, tá? Isso eu tenho certeza, tá? Então é uma profissão maravilhosa. Mas lembrem-se que vocês não precisam ser professores de profissão, mas prestar atenção nas pessoas ao lado de vocês, naquela pessoa que precisa uma ajuda, naquela pessoa que precisa que você pegue na mão dela e ensine passo a passo das coisas, né? Aquele teu colega lá na empresa, né? Isso é trabalhar com ética, isso é ser uma pessoa ética. A Camille quer ser médica. Nossa, Camille, olha, isso é uma ambição. Tem que estudar. Muito, muito, muito. Bom, vamos lá, gente. As nossas conversas são sempre legais, mas a gente tem matéria, né? E o professor Klaus é bem quadradão, né? Ele tem aquela matéria para aquele dia, ele vai dar aquela matéria naquele dia, nem que fique até 1 da tarde aqui na live com vocês. Vamos lá, legal, gente. Nossa, vocês me emocionam, vocês me deixam muito feliz e vocês me fazem cada dia, mesmo depois de mais de 20 anos como professor, vocês me confirmam que eu estou no caminho certo. Isso é maravilhoso, tá? Então vamos falar um pouco mais de indicadores financeiros, gente, para RH. Como eu falei para vocês, é um assunto muito legal. Joseli, atenção na aula que o trabalho tá na aula da semana passada e na aula de agora, tá? Vamos prestar atenção, gente. Que legal vocês.
Vamos lá, então deixa o professor Klaus tentar compartilhar esse negócio, né? De vez em quando ainda dá uns erros aqui, mas vamos lá. Vamos ver se aparece aqui para vocês. Vamos lá. Ainda não. Agora, alguém pode abrir o microfone e dizer se aparece? Por favor? Sim. Sim. Ótimo. Então vamos lá. Gestão de indicadores para RH, semana 14, né? São 19, estamos quase acabando a disciplina. Força, pessoal. Falta isto daqui. E hoje a gente vai ver a segunda parte de indicadores financeiros. Tá? Só para a gente relembrar, o professor Klaus sempre volta um pouquinho, só para a gente relembrar. Já vimos indicadores demográficos em vermelho, agora vamos para indicadores financeiros. Isso daqui parece aquele mapa dos Estados Unidos, né, gente? Indicador demográfico em vermelho é Partido Republicano, indicador financeiro em azul é Partido Demográfico, né? É Partido Democrata. A gente ainda vai ver rapidamente operacionais e processo, desempenho, clima organizacional, sustentabilidade socioambiental. Mas os mais importantes são os demográficos e financeiros, com certeza absoluta, seguido do desempenho. O que eram os indicadores financeiros mesmo, hein, pessoal? Eles têm como objetivo básico trabalhar investimento que as empresas fazem nas pessoas. O que esses investimentos podem ser em educação, treinamento, saúde, alimentação e etc. E ver o que esses investimentos trazem de retorno, né, para as pessoas e para as empresas. E assim elas conseguem manter as relações de trabalho mais estreitas. Lembrem-se que um funcionário, um colaborador que se sente bem na empresa, ele com certeza vai ter maior produtividade, vai trabalhar com maior eficiência e eficácia. De novo, o que o professor Klaus sempre fala e sempre vai falar. Por isso que eu digo que o gestor de RH, ele tem um papel extremamente importante na empresa, porque ele trabalha com as pessoas. E as pessoas são o maior ativo da empresa. Não é a construção, não são os equipamentos e nem é a marca. O maior ativo da empresa são as pessoas, porque elas que fazem a construção, elas que fazem o equipamento, elas que fazem a marca. A empresa é um reflexo das pessoas que trabalham naquela empresa. Se as pessoas não estão bem, a empresa não estará bem também, tá? E a gente tem que fazer investimento nessas pessoas. E os indicadores financeiros servem exatamente para ver o que a gente está fazendo de investimento nas pessoas. E, por outro lado, o que esses investimentos dão de retorno, os investimentos em dinheiro nas pessoas dão de retorno para a empresa, né? Olha só, gente, nós estamos já no indicador 8 de financeiros. Isso porque eu já estou começando a juntar indicadores, né? Já estou começando a juntar indicadores. O primeiro indicador, custo de alimentação por empregado. Aliás, a gente tem que tomar cuidado, deixa eu fazer um parênteses aqui, ó. Eu usei a palavra custo, né? Na verdade, custo tem uma notação meio ruim aqui no Brasil, né? Custo parece assim, pô, tem que pagar, oh, que droga. Fazer o quê, né? Eu tenho que pagar, é um custo. Mas eu diria assim, até vocês podem até trocar, se vocês quiserem, né? O indicador se chama custo de alimentação por empregado. Mas o que vocês acham de a gente começar a pensar em investimento de alimentação por empregado, né? Custo parece um negócio, pô, eu sou obrigado a pagar, mas que porcaria! Tem que pagar! Que droga! Isso só me dá prejuízo, né? Quando a gente fala de custo, parece que é algo que é obrigatório. Mas e se a gente começar a pensar de uma outra forma? Investimento de alimentação por empregado, né? Quando a gente fala de alimentação, a gente está falando, por exemplo, de empresa que tem refeitório, empresa que paga restaurante, empresa que dá vale, ou mesmo cesta básica. Ou faz mais de um desses, né? Então, algumas vezes a empresa tem refeitório, mas dá vale da cesta básica, ou tem refeitório da cesta básica, e assim por diante.
É tudo que é relacionado à alimentação do funcionário, do colaborador. Por que o professor Klaus falou que a gente talvez tenha que pensar como investimento? Gente, porque essa é uma das necessidades básicas de qualquer pessoa. A gente precisa respirar, beber água, né? Beber líquido. Né? Não estou dizendo beber pinga, tá, gente? Beber pinga não pode, só depois que sextou, tá? Mas hoje é sexta. Hoje é sexta. Bom, quem trabalha amanhã cedo não pode. Eu posso, só volto segunda. Eu também posso, Dani. Tô de folga esse sábado. Então, eu tô hoje, amanhã e domingo, só volto segunda. Nossa, Mas olha, deixando bem claro, só depois da aula do professor Cláudio. Não pensa se começar hoje, gente, na segunda só tá o pó da gaita, né? Se começar hoje, emendar sábado e domingo, segunda-feira, esqueça, se não não tem existe. Só fígado. tá o pó da gaita. É verdade. Mas então, gente, todo mundo precisa de algumas coisas básicas. E uma coisa básica que a gente precisa é a alimentação. Sem alimentação a gente não vive. E com uma boa alimentação, alimentação regrada, alimentação com todos os nutrientes e tudo que o ser humano precisa, né? Uma alimentação balanceada, a gente tem uma vida melhor e a gente chega no trabalho também melhor, mais disposto, etc. Então, por que não pensar em investimento de alimentação por empregado, né? E eu gostaria de deixar bem claro assim, não é só o valor que você gasta com o refeitório, com o restaurante, com o vale, com a cesta básica, é a administração disso também. Algumas vezes a gente contrata uma empresa para administrar um desses pontos aí que eu falei. Então eu tenho que incluir neste custo, nesse investimento, o que a gente gasta com a administração do sistema de alimentação também, tá? Não é só o valor dos vales, mas o valor que eu pago para a empresa que administra o vale também. E assim por diante. Então, tomem esse cuidado, tá? Assim, é quase que básico isso, mas algumas vezes as pessoas deixam passar, tá? E a gente não pode deixar passar isso. Então, é absolutamente todo o custo que a gente tem com a alimentação, tá? Deixar bem claro isso. Gente, é fácil, vocês já estão acostumados, é a quinta aula que a gente apresenta indicadores, né? Então, acho que vocês já pegaram. Custo médio de alimentação por empregado é o custo total de refeições, de alimentação, de tudo que a gente gasta neste assunto, dividido pelo número de beneficiários. Então, por exemplo, no mês eu gastei 10 mil reais com alimentação e eu tenho 100 funcionários. Então, 10 mil divididos por 100 é igual, eu gastei 100 reais por funcionário. Em muitos casos, na grande maioria dos casos, o funcionário, ele contribui com uma parte, tá? Então, por exemplo, ele desconta do salário, ou ele paga, ou alguma coisa assim. Então, na verdade, a empresa não tem um custo total de 10 mil. Ela tem que tirar aquela contribuição do empregado também. Então, digamos que a gente só está fazendo um exercício, né? O custo total da alimentação é 10 mil reais, mas os empregados contribuem com 2 mil reais, que é retirado direto do salário deles, da folha de pagamento deles, etc. Eu pego 10 mil menos 8 mil, 2 mil dá 8 mil, divididos por 100, eu gasto 80 reais por empregado, por funcionário, por colaborador, ao mês com refeição. E daí eu fiz a observação, né? Será que a palavra custo está correta? Qual que é o efeito psicológico que custo traz? Eu tenho que pagar. Fazer o quê, né? Que porcaria, para não falar nenhum palavrão aqui, eu tenho que pagar. Não, se a gente começar a ver pelo lado do investimento, eu estou investindo no meu funcionário 80 reais por mês, tá? Eu estou fazendo uma coisa boa para o meu funcionário, que tem um custo que eu tenho que desembolsar 80 reais por mês. Por que é uma coisa boa? Porque ele vai estar mais tranquilo para vir trabalhar.
não vêm trabalhar morrendo de fome, etc. Eu vejo, por exemplo, gente, e agora na pandemia dá para ver muito bem isso, vocês sabem, é uma triste realidade. Assim, eu sempre falo que eu sou um privilegiado, porque minha família nunca foi rica, mas a gente conseguiu sempre ter um mínimo de condição para viver. Mas eu vejo, por exemplo, que tem muitas crianças aqui no Brasil, e são muitas, que vão para a escola basicamente por causa da merenda escolar. A gente sabe, isso é triste, porque elas não têm, a família não tem dinheiro para dar o mínimo de alimentação em casa. Então, se não tiver merenda escolar, a criança vai ter sérios problemas de alimentação, de desenvolvimento, inclusive desenvolvimento intelectual. E eu repito, isso é triste, porque toda família no Brasil deveria ter uma condição econômica o suficiente para pagar as suas próprias refeições. Isso é digno, isso é dignidade, e a gente deve lutar por isso, né? A merenda escolar só seria, né, para preencher aquele tempo, mas hoje muitas crianças precisam da merenda escolar para comer pelo menos uma vez por dia. E com a pandemia as escolas fecharam, então tem muitas escolas que tomaram a iniciativa, vendo isso, essa triste realidade, tomaram uma iniciativa, vamos distribuir essa merenda em forma de cesta básica, alguma coisa assim, para as famílias. Então, isto é um investimento para as pessoas se sentirem melhor e irem trabalhar melhor no dia a dia, né? A mesma coisa com saúde, gente, né? Custo com saúde por empregado, é o nosso indicador número 9. Então, quando a gente fala de custo de saúde por empregado, a gente está falando de seguro-saúde, operadora de plano de saúde, convênio direto com clínicas, hospitais, o fato da empresa ter ambulatórios internos, onde que pode atender as pessoas, né? Paga enfermeiros, médicos e etc., né? O quanto que eu gasto com saúde do meu funcionário. E, de novo, eu bato na mesma tecla. Será que isso é um custo? Ou essa palavra custo traz psicologicamente algo ruim, o que eu tenho que gastar? Na minha opinião, isso é um investimento que a empresa está fazendo, né? Então, por exemplo, uma empresa, ela proporciona um plano de saúde coletivo. Ah, mas o funcionário tem que pagar. Mas porque é coletivo, ele paga muito menos do que ele pagaria fora da empresa, né? Eu, por exemplo, tenho meu plano de saúde através do Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Se eu fosse fazer individual, eu pagaria muito mais. Ah, mas daí eu tenho que pagar a minha anuidade lá no sindicato. A minha anuidade, eu falo sem problema nenhum, a minha anuidade no sindicato é R$ 400 por ano. Não é baixa essa anuidade. Mas eu economizo, com o meu plano de saúde via sindicato, eu economizo quase uns R$ 800 por mês, se eu fosse fazer individual o plano de saúde para minha família. Então, em 15 dias eu recupero a anuidade do sindicato. Fora que o Sindicato dos Engenheiros é um sindicato sério, um sindicato bom, traz várias coisas boas para a gente. Não é político, tem política no meio, mas não é só político, tá? Ele realmente se preocupa com os engenheiros, vocês sabem que sou engenheiro agrônomo. Então, eu com 15 dias, eu recupero minha anuidade inteirinha do sindicato. Então, eu considero isso como um benefício, como algo bom para mim. E é muito fácil vocês mostrarem para o funcionário: olha, tem o plano de saúde, vocês têm que pagar o plano de saúde, pelo menos uma parte do plano de saúde. Mas assim, se vocês fossem fazer isso fora, vocês pagariam muito mais, né? Então eu considero isso como um benefício, uma coisa boa que a empresa oferece para os seus funcionários. Professor, como que se calcula isso? Gente, é a mesma coisa, olha que simples, a gente já está até acostumando, né?
Custo médio da saúde por empregado. É o custo total que a empresa gastou efetivamente com alguma coisa de saúde, né? Tudo. Daí vocês têm que colocar tudo que vocês gastaram sobre o número de beneficiários. Então, por exemplo, a empresa gastou 40 mil reais naquele mês com saúde, seja qual que é a área, como que trata a saúde, divididos por 100 funcionários. Isso é um exemplo hipotético, tá? Qualquer. Então, 40 mil divididos por 100 dá 400 reais. Quer dizer que a empresa gasta ou investe 400 reais por funcionário por mês, só relativo à saúde, né? É claro que, de novo, tem muitos casos onde os funcionários é descontado uma parte deste custo lá direto na folha de pagamento, né? Se isso for o caso da empresa de vocês. Então, eu pego o custo total, esses 40 mil, menos o tanto que foi descontado, né? Para ajudar a pagar esses custos do funcionário, por exemplo, 8 mil. 40 mil divididos por menos 8 mil, dá 32 mil, divididos por 100, dá 320. Então, a empresa efetivamente gastou 320 reais por mês por funcionário. Mas aí tem uma coisinha a mais. E daí eu acho muito importante. Gente, o que é de extrema importância para a grande maioria das pessoas? Família. As pessoas que estão em volta, né? E quando a gente fala de saúde, plano de saúde, por exemplo, normalmente nos planos de saúde estão os familiares, os dependentes. Pode ser marido, esposa, filhos, né? Pode ser pai, mãe, que entram ali, alguns planos permitem isso. Mas normalmente, quando eu tenho um plano de saúde, hoje, que é a situação mais comum, né? Tem empresas que têm convênio direto com clínicas, com hospitais, tem empresas que têm ambulatório interno, mas hoje o mais comum é as empresas fazerem planos coletivos de saúde junto a operadoras, né? Isso é o mais comum, mais comum. Hoje, por exemplo, no Brasil, tem mais pessoas com planos de saúde coletivos com empresas do que pessoas com plano de saúde individual, tá? Estatisticamente está diminuindo o número de pessoas com plano de saúde individual, é aquela pessoa que vai direto na operadora de plano de saúde. A grande maioria tem planos de saúde coletivos via empresa, tá? Isso tem umas razões por trás disso, inclusive, tá? A gente pode até comentar, mas tem algumas razões econômicas até por trás disso. Mas quando você faz um plano de saúde, normalmente não é só para você. Entram os filhos, por exemplo. Entra um cônjuge, entra algum familiar direto, como eu falei, pai, mãe, etc. Depende do plano, é possível colocar. Então, quando você faz um plano de saúde, você oferece um plano de saúde para os seus funcionários, você paga uma parte, na verdade, você não está pagando só para o funcionário. Você está pagando para os dependentes deste funcionário também. Então, o que você faz? Olha, além de dar uma possibilidade para o teu funcionário, olha, quando você tiver um problema de saúde, está aqui, você pode ir nesses hospitais, nesses locais, com esses médicos e tudo mais. Além de oferecer isso, você está oferecendo para a família dele. E tem uma coisa mais importante do que família, bom, para a grande maioria das pessoas, né? E eu respeito todos, mas para a grande maioria das pessoas, a coisa mais importante é família, né? Eu, por exemplo, eu sempre tive grandes ambições, mas agora as minhas ambições são ver os meus filhos seguindo o bom caminho, né? Sendo bons profissionais, sendo éticos, tendo sucesso naquilo que eles fazem, vendo os meus alunos sendo bons profissionais, sendo éticos. Vocês fazem parte da minha família, né? Então,
a gente começa a criar outras ambições, começa a ter outras preocupações. Hoje a minha grande preocupação são os meus filhos. Eu quero tudo de bom para eles, né? Não sei se eu sou melhor pai, eu tento pelo menos, né? Mas não sei, né? Isso quem tem que falar é eles. Mas esta é a minha ambição. Então, se eu tenho um plano de saúde só para mim, eu acho que eu ia ficar incompleto. Eu não ia ficar muito satisfeito. Agora que eu tenho um plano de saúde, que os meus filhos. Era capaz, gente, de dizer assim, Klaus, você não tem dinheiro para pagar plano de saúde para você e para os teus filhos. Então, é o seguinte, você escolhe ou você ou teus filhos. Ah, direto, eu tô velho, tô começando a ter problema de saúde, né, como todo velho, mas eu ia dizer direto, meus filhos. Neste momento, eles são mais importantes. Então, o que isso traz para o funcionário? Traz um descanso. Ó. Eu sei que meus filhos vão estar amparados em termos de saúde. Então, é uma preocupação a menos. Vocês estão entendendo, gente? Por isso que eu falo que é um investimento. Porque não é só dar boa saúde para o teu funcionário, para a família dele. É dar tranquilidade. Ele vai tranquilo trabalhar. Ele sabe que ele e a família dele estão amparados. Então, na verdade, quando eu pago um plano de saúde, eu pago serviço de saúde, pelo menos uma parte, eu não estou pagando só para o funcionário, eu estou pagando para a família dele, tá? Então, é uma outra maneira de ver, olha lá, ó, olhem lá. Custo médio por empregado, custo total de saúde no mês, 40 mil reais. Mas não é mais 100 empregados. Digamos que cada empregado tenha mais 2 pessoas junto dele. Por exemplo, um cônjuge, um filho, ou 2 filhos, ou alguma coisa assim. Então, em vez de 100 pessoas que eu estou beneficiando dentro da minha empresa, os 100 funcionários, eu estou beneficiando 300 pessoas. É o funcionário e cada funcionário com mais 2. Olha que legal. Eu não estou beneficiando só o meu funcionário lá com plano de saúde. Eu estou beneficiando mais. Então, eu estou dando uma tranquilidade. E se eu fizer a conta, 40 mil divididos por 300 dá 133. A mesma coisa se eu retirar a contribuição que cada funcionário faz. Então, efetivamente, eu não gasto 40 mil, eu gasto 32 mil. Divididos por 300, 107. Olha só, se eu fizer só por funcionário, vai dar 400 por funcionário. Se eu levar em conta que eu vou beneficiar mais do que só o funcionário, vou beneficiar a família dele, olha, vai dar 133 por pessoa. A mesma coisa, já descontando o que o funcionário contribui, né? A parte dele. Em vez de ser 320, eu vou ter 107. Mas aqui prestem atenção, aqui é por empregado, aqui é por. Ah, perdão, eu fiz um erro aqui, gente. Não é por empregado, não, é por usuário. Usuário, tá? Meu Deus do céu, professor Cláudio. Chega no final do ano, até o professor Cláudio está cansado, gente. Ah, meu Deus do céu, o professor Cláudio está cansado. Então, aqui no indicador 10 é custo médio por usuário, custo médio por usuário, custo médio por usuário, custo médio por usuário, tá? Aqui continua a contribuição do empregado, mas divide por número de usuários. Por favor, pessoal. Ah, gente, o professor Cláudio também erra, né? Errou, mas pede desculpas pelo erro e corrige o erro, tá? Então, é por usuário, custo médio com saúde por usuário, tá? Então, olha só o que vocês podem proporcionar para o nosso funcionário, para o nosso colaborador. Ele vai mais tranquilo. Vocês estão notando a importância do RH? Não é só burocracia. É fazer com que a pessoa, entre outras coisas, fazer com que o colaborador se sinta bem e vá feliz da aula. E hoje, isso é uma pesquisa que foi feita uns anos atrás, só para vocês terem ideia, hoje
quando a gente fala de usuário, família, a gente não está falando só de esposa, né? Se for um colaborador homem, a esposa e os filhos. Se for um colaborador mulher, o marido e os filhos. A gente está falando de um rol de situações muito diferentes, né? Companheiros do mesmo sexo, em relações homoafetivas, por exemplo. Inclusive, hoje já é oficial aqui no Brasil, já tem uma série de direitos que são reconhecidos oficialmente e a gente tem que levar em conta. Agregados. Hoje a gente tem um índice de separação de casais muito alto, daí eles vão se reunir com outros, né? E daí vai o outro, já tem filhos, traz filhos, então isso são os agregados, os enteados, filhos de menores de 18 anos, filhos menores de 21 anos, tutelados, por exemplo, os avós que criam os netos, companheiros que só vivem junto, marido, esposa, menores sob guarda, por exemplo, antes do processo definitivo de adoção, filhos universitários de até 24 anos, filhos inválidos, por exemplo, que têm problemas de saúde, problema de desenvolvimento mental, e assim por diante. Então, quando a gente está falando de usuário, não é só aquele tradicional. Lembrem-se, gente, família. O conceito de família é muito maior do que papai, mamãe e filhinho. Tá? O conceito de família hoje é muito mais extenso. E a gente tem que respeitar isso também. Como empresa, a gente tem que estar aberto a isso. Ah, mas eu tenho minha crença religiosa. Eu também tenho minha crença religiosa. Mas isto não significa falta de respeito. A gente pode ter a nossa crença religiosa, a nossa ideologia política, mas a gente precisa ter respeito, a gente precisa ter ética. Tá? Eu sempre falo assim, mas poxa, você não gosta de homossexuais? Tudo bem, se você não gosta, não seja. Isso é um problema, é uma decisão, não problema, é uma decisão de cada pessoa. E a empresa deve respeitar essa decisão, tá? Se você não concorda com o estilo de vida, ótimo, não viva aquela vida. Isso é problema seu, isso é decisão da outra pessoa, né? O que eu não posso é me meter na decisão de outra pessoa. A decisão de uma outra pessoa cabe somente a ela. E a gente deve ter respeito por isso, tá, pessoal? Muito respeito pelas pessoas. Isso se chama ética. E o professor Klaus sempre diz: nós temos que ser profissionais éticos acima de tudo. Então a empresa tem que estar também aberta a essas questões, que a família é muito maior só do que papai, mamãe e filhinhos. Tá? Essa família é tradicional, mas hoje o conceito de família é muito maior do que isso, e a gente tem que se adaptar e tem que respeitar isto. Cada um tem o seu posicionamento. O professor Klaus também tem o seu posicionamento, mas todos devem respeitar todos em primeiro lugar. O que eu decido para minha vida é minha decisão. E os outros têm que respeitar a minha decisão. Pode ser que a minha decisão não seja legal para você, pode ser que seja legal para outro, né? Mas é a minha decisão e deve ser respeitada. Olha só, o indicador 11, nossa, participação da despesa de treinamento no lucro. Isso é legal, eu acho isso também muito legal, muito importante. Sabe por quê, gente? Treinamento é investimento na pessoa, assim como alimentação, assim como saúde, né? Quando eu estou treinando um funcionário meu, um colaborador meu, eu estou proporcionando para ele um crescimento. Né? E não é só treinamento, eu me lembro uma empresa que eu visitei muitos anos atrás, uma empresa aqui na região metropolitana de Curitiba, que cada funcionário tinha uma assinatura do jornal Gazeta do Povo.
tempo que o jornal ainda tinha em papel. Então, já faz algum tempo atrás. E eu achava isso fantástico. Então, era um investimento que a empresa fazia sobre a pessoa. Mas não estava treinando na atividade ali do dia a dia da pessoa dentro da empresa, mas estava treinando a cabeça da pessoa, né? De a pessoa ser mais informada, desenvolver uma própria opinião, etc. Estava treinando a cabeça. Isto também é um investimento. A gente diz, gente, não tem um número mágico, tá? Não existe um número mágico. Mas existem uns números assim que a gente aconselha. Por exemplo, que a empresa invista pelo menos de 2 a 3% do lucro em programas de capacitação e atualização permanente da força de trabalho, tá? E isso pode ser relativo a questões técnicas, né, saber mexer com equipamentos, equipamento novo, etc. Pode ser em desenvolvimento de liderança, em temas de cunho comportamental, proporcionar assinatura de um jornal, né? Coisas assim, pode ser qualquer coisa que melhore a capacitação da pessoa, a capacidade de raciocínio da pessoa, etc. Né? Eu sempre digo, por exemplo, os nossos alunos, eles pagam a mensalidade. O que eles estão fazendo? Um gasto? Não. Vocês estão fazendo um investimento sobre a própria capacidade, né? Então, isso não é um gasto, é um investimento. Como que se calcula isso? Percentagem de treinamento sobre o lucro, né? Quer dizer, o quanto eu gastei em tecnologia e desenvolvimento, em treinamento e desenvolvimento em relação ao lucro. Então, eu vou colocar todos os meus gastos em treinamento e desenvolvimento, né? Quanto que eu gastei para chamar uma pessoa, tempo que o meu funcionário gastou do dia dele para participar, porque assim, uma outra coisa que sugiro para vocês, dentro do possível, é claro, vai fazer um treinamento com os funcionários, não use horas extra, use hora de trabalho, tá? Então, o funcionário é pago por 8 horas por dia. Vamos fazer um treinamento que vai ser bom para a empresa. Então, faça o seguinte, pegue no horário de trabalho. Tem uma outra situação que eu já vi muito em empresa. Eu me lembro que numa empresa eles notaram que era uma empresa de construção, era uma construtora. Então, eles notaram que o pessoal do campo de obras lá, né, das obras, que faziam as obras, a maioria não tinha nenhum estudo. Nenhum estudo, absolutamente nenhum. Alguns tinham feito até a 4ª série, 8ª série, etc. O que eles fizeram? Eles deram a possibilidade para funcionários de continuar os estudos no próprio campo de obras, ali, estavam construindo um edifício, depois do horário de trabalho. Não era um treinamento para atividade no próprio trabalho. Era escola geral, comum. Então, eles contrataram professores e todo dia, depois do horário de trabalho, os funcionários tomavam banho ali, se vestiam ali e iam para a sala de aula no campo de obras. Ali mesmo, no edifício que eles estavam construindo, tinha uma salinha e tal, e eles iam lá com professores contratados pela empresa, tá? Tudo era a cargo da empresa. Quem assumiu os custos totalmente, 100% foi a empresa. O que a empresa estava fazendo? Ela estava proporcionando aos seus funcionários que crescessem. Alguns ali não sabiam ler e escrever, e eles se sentiam mal por isso. Eles iam pegar alguma coisa lá no campo de obras, é uma mistura para fazer, eu não sei como fazer isso. Eles não sabiam ler uma planta, nada. Mas a empresa viu que não adiantava treinar os funcionários para uma tarefa específica.
eles tinham que fazer com que os funcionários crescessem como pessoas, em primeiro lugar, aprendessem a ler e escrever, melhorassem a leitura e a escrita. Isso ia ajudar eles como pessoa, a autoestima e, por acaso, ia ajudar ali no campo de obras, tá? No chão de obras ali. Ia ajudar eles ali. Então, eles pagavam. É claro que essa despesa, apesar de não ser um treinamento para atividade específica, entra em gasto com treinamento e desenvolvimento, tá? Vocês têm que colocar na cabeça que treinamento e desenvolvimento é um permanente aquecimento da organização. Ela não pode ficar parada de jeito nenhum. O pessoal chega na sexta-feira, minha voz tá. Ontem à noite eu fui dar aula, minha voz estava assim nas últimas. Agora se recuperou um pouquinho mais, graças a Deus. Olha só, mais um indicador, mas vocês, não sei se vocês estão notando, né? Eu tô até tá repetindo alguns, né? Então, a gente fez aqui participação da despesa de treinamento no lucro. Em relação ao lucro, quanto que me deu de retorno? Agora, a gente pode fazer o investimento, o retorno do investimento no treinamento como um todo. E a gente já viu isso aula passada, só que com outras coisas, né? Retorno por treinamento e desenvolvimento, igual a receita bruta, eu pego lá do meu balanço patrimonial, lá da contabilidade, despesas totais menos despesas com treinamento e desenvolvimento sobre despesas com treinamento e desenvolvimento. Professor, qual que é o melhor resultado? Isso daqui vai dar um número adimensional, né? Não é porcentagem, né? Se fosse porcentagem, a gente fazia vezes 100. Isso vai dar um número sem dimensão, sem unidade. Qual que é assim o ideal? Não tem. O ideal é quanto mais alto possível. Quanto mais retorno, esse número aqui que dá nessa conta, quanto maior possível, significa que eu estou tendo mais retorno por real que eu invisto em treinamento e desenvolvimento. Tem um exemplo clássico, mas super, hiper, mega clássico. Né? Você pega 10 trabalhos, 11 mostram isso daí. O exemplo clássico é a empresa aérea. Se alguém já viajou de avião, pode ter passado por uma situação muito ruim, que é o extravio de bagagem, né? Você chega lá no teu destino, vai pegar a bagagem, cadê a bagagem? Gente, eu já viajei bastante. Já viajei para vários lugares diferentes, inclusive alguns muito longe daqui. Eu, graças a Deus, nunca tive extravio de bagagens. Gente, é sério, Deus está do meu lado, porque, olha, nunca ter extravio de bagagem, eu já viajei bastante, é uma coisa rara, Mas, porque é comum extravio de bagagem. O meu pai já teve isto, né? Minha mãe acho que já teve isso. Eu nunca tive, graças a Deus. Mas só que extravio de bagagem é um custo extra para a empresa. Por quê? Quando a bagagem não chega, a empresa pode tomar alguns caminhos, né? Ou ela tem que procurar onde está a bagagem, daí assim que achar, levar até a casa da pessoa, até o hotel onde que a pessoa está, isso é um custo. Ou ela tem que pagar indenização, compensação, etc. Isso também é um custo. Tem até regras internacionais para isso. Então é um custo, seja um lado, seja outro, é um custo que a empresa tem. Ela não perdeu a bagagem, só que a bagagem demorou mais, ou foi para outro lugar, daí ela tem que trazer da outra cidade para a cidade da pessoa e levar até a casa, o hotel onde que a pessoa está. Ou, se não consegue mais achar a bagagem de jeito nenhum, tem que pagar uma indenização, uma compensação. E o que as empresas aéreas começaram a ver? Esse é um caso de uma empresa suíça. Ela começou a fazer treinamento com os seus funcionários sobre como cuidar da bagagem, como identificar a bagagem, como encaminhar a bagagem, como ter certeza que a bagagem está indo para o lugar certo, etc. Com isso,
reduziu muito o índice de perda. E índice é o resultado da aplicação de um indicador. Perda é um indicador, e índice é o número resultante das contas que você vai fazer, né? Então, diminui muito o índice de perda e, com isso, a redução dos custos associados. Diminuiu a despesa total, teve uma melhor relação com o lucro, quer dizer, aumentou o lucro, tá? Então, é muito importante que a gente veja, porque, olha aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, eu fiz treinamento, reduziu o índice de perda. Então, reduziu a despesa total. Eu tive despesa com treinamento, mas reduziu a despesa total. Então, melhorou o retorno que eu tenho do meu investimento em treinamento e desenvolvimento, tá? A gente também pode calcular o custo de treinamento e desenvolvimento por empregado, que é o custo total sobre o número de empregados. E assim por diante, a gente pode fazer uma série de coisas. Pode colocar aqui custo total em treinamento e desenvolvimento por colaborador, daí entra terceirizado, entra trainee, entra estagiário, né? Entra os eventuais e assim por diante. Daí a gente pode fazer, né? A imaginação é o limite. A gente tem algo que não é bom falar, mas a gente tem que falar, né? Tem um outro indicador financeiro, de cunho financeiro, que é o custo total das reclamações trabalhistas. As reclamações trabalhistas estão ficando menos comuns, né? Porque no finalzinho do governo Temer, eles aprovaram uma reforma trabalhista, né? E hoje é um pouco mais difícil provar aquele problema, mas ainda a justiça trabalhista ela ainda é mais pró-funcionário do que pró-empresa, tá? Mas antes era muito mais pró-funcionário do que pró-empresa. Então, o que pode acontecer? O empregado, o ex-empregado, o terceirizado, ele tem uma reclamação contra a empresa, ele vai entrar na justiça, ele tem que levar provas daquela reclamação. Eu coloquei empregados em vermelho, gente, porque não é muito comum empregado atuante na empresa fazer uma reclamação trabalhista. Porque normalmente o que ocorre? A pessoa sai e daí entra com uma reclamação trabalhista. A não ser na iniciativa pública, né? Onde que o funcionário tem estabilidade no emprego, daí ele facilmente entra com um processo contra o governo, como empregador, e continua no emprego, mas na iniciativa privada isso é extremamente raro, tá? E algumas vezes as reclamações trabalhistas, elas implicam numa enorme soma de recursos financeiros. A gente pode dizer, gente, que quando a empresa tem alguma reclamação trabalhista, isso é um defeito. Por que um defeito? Porque ela não fez da forma certa. Ela não está com um relacionamento 100% azeitado com o seu funcionário, ou ex-funcionário, terceirizado, etc. Por isso que a gente chama como um defeito. Infelizmente, tem algumas empresas que trabalham assim como normal. Elas até usam aquele diagrama de Pareto, né, onde que ela não, por exemplo, não paga nenhum benefício que ela tem que pagar por lei, isso acontece, porque ela parte do princípio que só 20% dos funcionários vão reclamar, 80% não vai reclamar. Esse é o diagrama de Pareto, tá? A gente usa várias outras coisas também. E aqui no Brasil virou uma indústria de reclamação, né? Eu sei de escritórios de advocacia que são especializados em uma empresa. Então, por exemplo, pega uma empresa gigantesca que tem vários problemas de reclamação trabalhista, aquele escritório ele vai arregimentando ex-funcionários daquela empresa. Eles são especialistas naquela empresa. E a gente tem que levar em conta... alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu quero. Fale. Da Vivo, os advogados deixam um cartãozinho até no portão da entrada das empresas, viu? Das terceirizadas. Principalmente da Vivo, tá? Isso eu sei, porque, olha, gente, e ganham.
Ganho principalmente empresas de call center, BRTCC, que é a Oi, da Jesuíno Marcondes, a Vivo, tá? Tem advogado que faz fila, principalmente nas empresas terceirizadas, que tem os técnicos de instalação, que eles trabalham, às vezes, que o permitido por lei é 2 horas extras após o período de horário. Tem empresas que o técnico chega a vir à noite, ele pede, manda o técnico bater o ponto, e o técnico continua trabalhando depois do ponto batido. Ou seja, se ocorrer algum acidente de trabalho, a empresa se exime de qualquer responsabilidade. Então, você pensa, os advogados, sem brincadeira nenhuma, fazem fila, até na frente da Delegacia Regional do Trabalho, que já aconteceu de eu ir lá, os advogados estão lá entregando cartãozinho. Ó, Dani, é você que está Professor, falando, não sou eu, tá? Deixando bem Uhum. claro, é você que está falando, não professor, sou eu. Fala. mas na outra empresa que eu trabalhava, que é a mesma que a Kelly, que também é aluna do senhor, ela na Aliança Sul. Lá eles me chamaram depois de 2 anos para ver minha rescisão, porque tinha muito, uma advocacia, né? Tinha muita reclamação também. Só que eu queria comentar, o senhor falou isso que é muito difícil nas empresas privadas o funcionário continuar trabalhando com a ação, certo? Mas lá no meu trabalho tem um menino, agora ele saiu, pediu a conta para ir para Vivo. Não sei como fez isso, mas enfim. Ele trabalhou, acho que uns 2, 3 anos lá com o processo. Ele chegou a ganhar, aí a empresa recorrer, e mesmo assim ele continuou trabalhando lá. Só que eles meio que denigriam ele, sabe, professor? Tipo, não dava, colocava ele na fila mais ruim, fazia, sabe? Tipo, sempre fazendo isso, para que ele pudesse desistir, não sei, mas ele aguentou 2 anos com o processo ativo. Daí até que pediu a conta. Esse é um caso, eu já vi isso acontecer também. Não, não é muito comum. O que que acontece? Quando um funcionário ele entra com uma ação, ele ainda é funcionário regular, entra com uma ação trabalhista, isso significa que tem uma grande possibilidade da empresa ter que desembolsar dinheiro para pagar ele. É, e a empresa fica com raiva, né? Ela fica chateada, brava com o funcionário, porque afinal ela está pagando salário, etc., bem ou mal, erro ou não, ela está pagando. O problema é que se ela mandar embora, ela vai ter que mandar sem justa causa. Ela não pode dizer assim, ó, o funcionário entrou com uma ação contra mim, então eu vou mandar ele embora por justa causa. Isso não dá justa causa. Justa causa é o funcionário não vir trabalhar, o funcionário fazer algumas atitudes mais drásticas. Isso é justa causa. Então, ela só tem uma alternativa. O funcionário entrou na justiça, ele ainda é funcionário, entrou na justiça trabalhista, a empresa ficou louca da vida, né? Ficou braba com ele, mas ela não pode mandar sem justa causa, com justa causa embora. Só pode mandar sem justa causa. E mandar sem justa causa é caro. Ele vai ter que pagar. Hoje em dia é menos caro, mas até pouco tempo atrás era bem mais caro. Então a empresa teria que desembolsar mais dinheiro e provavelmente ela ainda teria que pagar lá, ela ia perder o processo judicial, o processo na Justiça do Trabalho, ia ter que desembolsar ainda mais dinheiro. Então o que as empresas fazem? Elas começam a usar de assédio com os funcionários. Então dão os piores horários, os piores partes, tudo pior, para o funcionário ficar tão desgastado que ele acaba pedindo demissão. E se ele pede demissão, ela não precisa pagar um monte de indenizações. Mas qual é Entendeu? o que estão fazendo comigo lá? Porque assim, eu conversei com a minha supervisora e Isso vi, é perguntei sério, para isso é ela sério. a possibilidade de me mandar embora, né? Fui sincera com ela, falei, olha, eu tô com problemas psicológicos, né? Devido ao atendimento, eu tô fazendo tratamento com psicólogo, tô fazendo acompanhamento. E ela falou para mim, olha, não é política da empresa. Aí o que que eles estão fazendo? A quantidade de ligação que era mínima aumentou, ou seja, eles mudaram o meu skill, estão me jogando para trabalhar praticamente todos os feriados. Eu não reclamo por um lado, porque 100%, então beleza. Mas eles faziam assim: o feriado você trabalha, o outro você folga. Eu tô trabalhando feriado direto, eu trabalhei dia 2, eu trabalhar dia 15. Eles começaram a mandar e-mail para mim reclamando do meu TMA. Aí eu peguei e falei para eles: falei, olha, a partir do momento que vocês me derem ferramentas para trabalhar,
pode me cobrar. Mas enquanto eu não conseguir trabalhar porque onde eu preciso ligar não me atende, vocês não tem nem como reclamar. Primeiro acerta a casa, depois vai reclamar. Mas eles fazem de tudo, tá? Botam pressão em cima, começam a cobrar TMA, aderência, assim por diante, até chegar um ponto que você não aguenta mais e pede a conta. Só que como eu entendo de leis trabalhistas, comigo eles dançam porque eu não vou pedir minha conta. Eu tô com quase 2 anos de empresa e eu não vou pedir minha conta. Até porque se eu for pedir minha conta, eu vou pedir por rescisão indireta. Porque eles não estão cumprindo com o papel, principalmente em termos de saúde. Pois é. Então, isso que algumas empresas ainda fazem é assédio. Algumas vezes não é a empresa que faz o assédio, mas um chefe imediato ou um que está logo acima, tá? Então, assim, algumas vezes a própria empresa acaba culpando o teu chefe imediato, né, o chefe imediato, por fazer esse assédio, porque foi uma decisão dele, não é uma política da empresa. Então, assim, gente, nós temos que tomar cuidado com isso daí, porque o certo é a empresa pagar tudo certinho, tratar o funcionário de maneira correta, para não entrar nessa indústria de reclamações, né? Como a Dani falou, já tem advogado ali na porta, dando cartão, etc. Tá? Lembrando só que não é só a indenização que tem que pagar todas as despesas diretas, como a parte do INSS, imposto de renda, honorário de advogado, e assim por diante. E muitas vezes, gente, um funcionário pega um advogado para entrar na justiça trabalhista, e daí a empresa perde, ela tem que pagar uma parte dos honorários do advogado do funcionário. O advogado funcionário ganha normalmente em duas frentes, do próprio funcionário e da empresa. Então é mais despesa ainda. Tem várias maneiras que a gente pode fazer esse custo total de reclamação trabalhista. Pode pegar o total de que ele gastou, dividir pela quantidade de reclamações. Então, isso é o custo por reclamação. A gente pode pegar o total que ele gastou por reclamante. Por exemplo, ex-empregado, terceirizado. A gente pode pegar o total que gastou por demanda. Quanto que gastou por isonomia, problema, não deu isonomia, né? Quando os funcionários têm o mesmo salário base, ou aquela classe, todos têm o mesmo salário base, ou homens e mulheres, isso também está entrando muito na justiça. Não pagou férias, não pagou insalubridade, não pagou periculosidade, não pagou hora extra. Ai, mais um erro. O professor Klaus está chegando no final do ano, está começando a errar. Hora extra com X, extra, não hora extra. E assim por diante. Então, eu posso pegar o custo das reclamações e fazer um monte de subindicadores conforme aquilo que eu queira. Isso é muito importante para eu saber exatamente, por exemplo, o que está dando mais por tipo de reclamante? Terceirizado ou ex-empregado? Terceirizado. Então eu estou com um problema com as minhas empresas terceirizadas. Mas o terceirizado pode reclamar para a empresa que não só ele pode reclamar para a empresa que contrata ele diretamente, mas para a empresa para a qual ele presta serviços. Também pode. A gente tem que tomar uma série de cuidados. Klaus, eu estava dando uma olhada na empresa que eu trabalho. Me diz uma coisa, pode ser utilizado também um indicador para avaliar, né, o custo dos funcionários afastados por problemas de saúde? Pode. Olha, mais uma coisa. Mais uma coisa. E tem que prestar atenção, porque tem os custos de saúde dele e tem os custos de contratar um substituto para ele. Entre os dois custos aí. Ótimo, muito obrigado, Dani. Olha, não dá para falar tudo, né? Não dá para falar e assim, tudo. eu entrei e dei uma olhadinha, né? Fuçando, né? Vamos dizer assim, né? Se aparecia algum indicador financeiro de RH. Aí o único indicador que apareceu foi esse, que é o indicador de gestão, tá escrito aqui ainda, gestão de orientação e gestão do empregado afastado pelo INSS. E isso tem um custo, porque me parece que até 15 dias a empresa tem que pagar, depois de 15 dias o INSS E paga. assim, mais que 2 atestados de 14 dias no mês é afastado automático, tem que ter o afastamento do INSS.
É. Então, tudo isso daí entra como um custo e você pode, deve calcular dentro dos seus indicadores. Agora, o que isso pode dizer, Dani? Por exemplo, uma empresa que tem muitos empregados afastados pelo INSS, tem alguma coisa de estranho, né? Tem alguma coisa estranha. Você pega, por exemplo, os professores da rede estadual de ensino aqui do Paraná. Hoje são milhares de professores que são afastados. Eu não estou falando da pandemia, vamos pegar antes da pandemia. Milhares de professores que são afastados. Por isso que esse é um dos motivos que o tal do PSS, eles contratam todo ano 10 mil professores PSS. São aqueles com tempo definido, né? Substitutos, digamos assim. São milhares de professores afastados, mas daí o governo pensa, é um custo a mais, eu tenho que contratar mais gente. Mas ele tem que começar a pensar assim, por que tem tanto professor afastado? Qual é o problema? Vamos atacar esse problema. Em vez de simplesmente afastar todo mundo e contratar substituto, vamos ver por que esses professores estão com problema de saúde, tanto problema de saúde. Uma empresa moderna, ela pensa assim. Não pensa como um custo. O meu funcionário está afastado, eu tenho que contratar alguém para fazer o trabalho dele, daí vou ter custo com ele, etc. Não, por que o meu funcionário está afastado? Por que tem tanto funcionário afastado? É assim que a gestão do RH tem que começar a pensar. É assim que a gestão do RH tem que começar a raciocinar. Até porque, dependendo se o serviço for terceirizado, por exemplo, do call center, eles têm um custo por mesa, né? Então, assim, por exemplo, a DBM, ela oferece serviços para o Boticário, Bradesco, para várias empresas. Então, eles têm um custo por mesa de atendimento. Ou seja, aquele funcionário que for afastado ali, por exemplo, por causas de saúde, ele já não vai ter o mesmo lucro que ele tinha anteriormente quando o funcionário estava atendendo normalmente, né? Exatamente. Exatamente. E as terceirizadas, eu acho que é ainda pior esse caso. Bom, olha só, a Dani acabou de trazer mais uma possibilidade de indicador financeiro, uma possibilidade extremamente importante. Isso que um funcionário, isso que um gestor de RH tem que pensar. Qual é o melhor indicador para mim? E, gente, olha, só para terminar nossa aula de hoje, tem muitos outros indicadores financeiros. Por exemplo, se você pegar na área de recrutamento e seleção, o custo médio de contratação de empregado por plano de cargo, o custo médio das fontes de recrutamento. Então, você pega lá aqueles sites onde que tem oferecendo emprego e tal, então a empresa vai lá e coloca um anúncio de emprego e o site ele faz como se diz, essa intermediação. Quem que paga o site é a empresa, não é o futuro empregado, digamos assim. Custo acessório de exame admissional e demissional, né? Então, olha, de novo, a gente já falou antes, quanto custa contratar um funcionário, quanto custa mandar embora um funcionário. Taxa para hunting, para hiring, né? Hunting é caçar, né? O caçador de cabeças, né? Então, hoje, muitas empresas, principalmente para cargos mais altos, contratam os caçadores de cabeça, né? Os headhunters, né? Onde que eles vão procurar no mercado profissionais para aquele cargo específico. Hiring é contratar, né? Então, quando você entra em contato com empresas específicas para contratar para você e assim por diante. Olha só, custo da folha de pagamento, né? O próprio valor da folha de pagamento, custo médio do processamento da folha de pagamento, custo per capita por indivíduo para a emissão de contra-cheque, hoje já tem muitos sistemas, né? Custo médio de encargo sobre salário. Gente, dá para fazer um monte de coisa, um monte de coisa. Eu falo para vocês, o céu é o limite, tá? Infelizmente, não dá para a gente falar sobre todos os indicadores financeiros, que próxima aula a gente já tem que entrar em outros grupos de indicadores. Mas, gente, olha, vejam o que a Dani fez agora. Ela foi lá e pensou,
ou ela viu, ela trouxe mais um tipo de indicador. E é isso que a gente tem que fazer como gestor de RH, né? Se tem, Dani, só este indicador financeiro de RH, eu acho que a empresa está incompleta. Não tem mais, eu acredito que tem mais. Tem lugares para mais indicador financeiro de RH. Isso a gente só está falando de indicador financeiro de RH. Tem o então, porque se entrar no site, realmente aparece esse aí do afastamento, né? Mas com certeza eles devem ter retorno de investimento em treinamento, porque eles aplicam bastante treinamento. Deve ter o retorno médio por empregado, porque eles prestam serviço para United Health, né? Para o United Health Care, né? Vamos dizer assim. Então tem que ter esse retorno médio por empregado, tem que ter o custo médio de saúde por funcionário, até porque assim. Apesar de a gente prestar serviços para 1.000, o plano de saúde que a gente tem é da 1.000, então tem esse custo médio de saúde também. Não é independentemente disso. Eu acho que só aparece mesmo o principal, que eles querem dizer que eles se preocupam com a saúde do funcionário afastado, que o RH faz um acompanhamento mais de perto, e eles entram com o afastamento, caso necessário, junto ao próprio INSS, entendeu? Mas assim, você tem que pesquisar fundo, porque assim, se você for ver lá o anterior, tem vários indicadores, então não teria como não ter esses dentro da empresa, entendeu? E o importante, como eu venho batendo nessa tecla, daqui a pouco vocês me mandam para aquele lugar, de tanto que eu falo disso, pensem, raciocinem, qual é o caso de vocês? Por exemplo, eu falei em gastos com saúde. A minha empresa não gasta nada com saúde. Tem empresa que faz assim, não gasta nada com saúde. Então, aquele não é um indicador. Ou talvez esse seja até um indicador dizendo, pô, mas você devia gastar algo com saúde de todos os seus funcionários. A mesma coisa com vale alimentação. Dá para fazer a parte de transporte também. Tem empresa que paga vale transporte, daí uma parte é separada do funcionário, é descontada do funcionário, mas não tudo. Tem empresa que dá ônibus, né? Tem várias empresas lá de Araucária, da cidade industrial, tanto de Curitiba quanto de Araucária, uma do lado da outra, né? Que dão ônibus para os funcionários. Você chega lá de manhã, tá um monte de ônibus, um monte de gente saindo dos ônibus entrando na empresa. Então, eu posso fazer um indicador, gasto com transporte por funcionário. Nossa, gente, o céu é o limite. O céu é realmente o limite. E quando a gente pode... Bom, a gente vai entrar mais tarde, uma aula mais tarde, indicadores socioambientais, então, por exemplo, eu estava lendo essa semana, bem interessante, de uma empresa que, por causa da pandemia, mudou tudo para home office, né? Então, e agora ela chegou à conclusão que dá para trabalhar pelo menos uma enorme parte da empresa em home office, e daí ela viu vantagens nisso, né? Ela não precisa um local tão grande, etc., não tem mais tantos gastos. Claro que ela dá ajuda para os funcionários no home office, né? Por exemplo, internet, computador, etc. Mas ela chegou a uma conclusão que ela tem outra coisa. Os funcionários iam para a empresa ou de carro ou de ônibus. E nesses meios de transporte provocam poluição do ar. Emissão de dióxido de carbono, monóxido de carbono, que contribuem para o efeito estufa e poluição do ar. Como os funcionários não vão mais para a empresa, nem de carro, nem de ônibus, o fato da empresa ter assumido o home office está provocando menos poluição do ar, menos efeito estufa. Então, isso eu estava lendo essa semana, eu achei muito interessante. É claro que tem uma parte de propaganda, de marketing, né? Viu como nós somos bonzinhos? Claro, óbvio, mas eu faria a mesma coisa. Mas que isso existe, existe mesmo, de verdade. Então... Ó, acabou de dar mais um indicador. Como? Acabou de dar mais um indicador. Pois é. Mas o custo dos funcionários em home office. Não é um indicador financeiro, é um indicador socioambiental. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que os indicadores não devem ser engessados. Da onde que ela tirou esse indicador? Pô, começou a pensar, o que está acontecendo com o home office? Quais são as coisas? Vamos pensar, o que está acontecendo com o home office? Isso e aquilo. Opa, temos mais um indicador.
E um indicador importante. Olha, gente, desde que a gente entrou em aula um pouquinho antes, eu não vi mais sobre as eleições americanas. Mas o Biden está a ponto de ganhar. E o Biden, do Partido Democrata, é um cara. O Partido Democrata se preocupa com a questão ambiental muito mais que o Partido Republicano do Trump, lá nos Estados Unidos. Então, a questão ambiental é importante para o Biden, para o Partido Democrata. E ele vai cobrar da gente. Se ele ganhar, vai cobrar do Brasil a questão ambiental. Né? Então, a questão ambiental, por exemplo, não deve ser deixada de lado, mesmo em crise econômica. A gente deve prestar atenção. Não é um indicador financeiro, mas é para vocês verem que vocês devem, como gestores de RH, pensar em tudo o que acontece na empresa e transformar isso em indicadores, em índices calculados para melhorar cada vez mais a gestão da empresa, tá? De novo, bato nessa tecla. Vamos lá. Nossa, gente, são quase 11 horas já. Como a gente fala, né? Plena sexta-feira, todo mundo de saco cheio, cansado, a gente fala. Mas eu vou falar para vocês, eu chego na sexta-feira de manhã com ânimo. Vai chegar a hora do almoço, eu vou cair morto em algum canto aí, vou ficar jogado de cansaço em algum canto. Mas sexta-feira de manhã eu acordo com ânimo porque eu sei que eu vou dar aula para vocês. Não estou brincando, eu acordo cantando na sexta-feira de manhã com ânimo que eu sei que eu vou dar aula para vocês. Não vou dar aula para qualquer um. Posso fazer uma perguntinha para ti? Vamos lá. Eu estava falando, por exemplo, assim, do custo de funcionários trabalhando em home office, porque assim, muitas empresas tiveram que ceder para o funcionário não só o material, como o material, o CPU, cadeiras, eles pagam, inclusive, uma ajuda de custo. Então, não seria um indicador financeiro nesse sentido? Também, ótimo. Entendeu? Também seria o custo do funcionário no home office. Daí você pode até comparar qual seria o custo do funcionário se ele tivesse no prédio da empresa. E daí você tem que levar em conta aluguel da empresa ou investimento que você fez para levantar o prédio, o financiamento, a conta de luz no prédio, a conta de água no prédio, você tem que levar tudo isso em conta. Então, também pode ser. Agora, a gente tem que se lembrar que no momento estamos em uma pandemia, então pode ser que o home office tenha sido obrigatório, tá? Pode ser. Então, daí, independente do custo no home office, ele tem que fazer home office. Ah, mas o custo dele em home office é mais alto, porque a empresa paga a internet, a empresa deu o computador, a empresa isso, a empresa aquilo, que nem você falou, até o móvel. Eu sei de empresas que deram até mesa e cadeira para o funcionário trabalhar em home office. Tá? Eu sei que isso aconteceu em algumas empresas. Pode ser. No nosso caso, é ajuda financeira só. Pode ser. Não, é ajuda financeira para nós, né? E teve alguns que eles contrataram a internet e ainda cederam o material de informática. Pois é, pode ser que o custo no home office seja mais alto do que no coisa, mas agora, no momento, é obrigatório fazer. Então, é uma outra questão, tá? Daí depois de passar a pandemia, onde que tem home office obrigatório, ela pode refazer essas contas e reanalisar o custo-benefício disso. Tá? Mas, como eu falei, pode entrar até o quanto economizou de gases do efeito estufa, de poluição do ar. Isto é importante também, tá? Ai, gente, mais uma semana está chegando no fim. E parece que passa 2 dias para eu dar aula para vocês de novo. Daqui a pouco eu estou dando aula para vocês de novo, né? Estamos quase chegando no final do bimestre. Eu queria lembrar vocês de dar uma passadinha lá na atividade de frequência e já fazer a atividade de frequência para vocês garantirem a presença nessa semana, não ter problema com falta, tá? Independente se vocês assistiram essa aula ou não, né? Ou vão assistir a gravação, sempre, toda semana é assim. Tá certo, pessoal? Perguntas, mais dúvidas? Duas coisas só. Fale, Thiago. Primeiro é referente a esse trabalho, que é que a gente reaproveite o PDF anterior, né, no caso, que a gente vai conversar hoje para digitar, acrescentar mais coisas, ou a gente vai criar um outro, pode dizer,
arquivo. Não, olha, como você vai fazer o arquivo, Thiago, tanto faz para mim. O que eu quero é que você pegue a mesma empresa, tá? Se você vai reaproveitar arquivo, não é um problema seu. Literalmente. Uma decisão tua, tá? Para mim, tanto faz. Eu quero que você pegue a mesma empresa e daí você faça uma análise. Se ela tem indicadores financeiros de RH, se ela tiver, se eles são bons ou não, e se não tem que mudar. Se ela não tiver, quais seriam, na tua opinião, e por que os melhores indicadores financeiros? É isso que eu quero. Então, Agora, nesse se caso, você pega o mesmo arquivo, isso é problema seu. De verdade. então, nesse caso, é só colocar os indicadores financeiros, né? Para mim, não, Thiago, para mim não interessa se você vai pegar o mesmo arquivo e vai deixar lá a descrição da empresa e só vai modificar a segunda parte. Não me interessa isso. Beleza. Não me interessa. A única coisa que eu estou pedindo para vocês é continuem estudando a mesma empresa e agora com indicadores financeiros. É a única coisa que eu... E a segunda pergunta é referente ao PI. Assim, tem como passar o e-mail que eu queria passar o PI que eu fiz do senhor? Aí eu só variar para ver se... Não, tudo bem. O meu e-mail eu vou colocar aqui no chat, tá? Vou colocar aqui no chat, escrever. Vocês podem, independente se é PI ou qualquer outra coisa, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail. É isso mesmo. Tá? Então, tá ali no chat, o e-mail, independente de qualquer coisa, vocês podem. Esses dias, essa semana, 2 alunas da biomedicina que estão fazendo o TCC me mandaram um e-mail assim: o senhor pode olhar o TCC? Eu não sou orientador, eu não estou na banca de TCC delas. Ela, o senhor pode olhar o TCC para mim? Posso olhar, vou fazer o quê? Posso olhar. E ontem eu corrigi um, hoje eu vou corrigir outro. Né? Eu gosto sempre de mandar uma prévia do trabalho para você dar uma olhada, para ver se está no caminho certo, se tem que complementar com mais alguma coisa, é bom. Assim a gente se sente mais seguro também, né? Pode fazer. Por isso que eu estou querendo enviar. O trabalho que eu mandei fazer, prestem atenção, eu não corrijo ele antes. Não é o trabalho, não, é o PI. Só dou assim dicas, olha, preste atenção nisso, preste atenção naquilo, senão eu estou sendo injusto com os colegas que não mandaram o trabalho, né? Antes, né? Que não mandaram antes, para dar uma olhada antes. Mas nesse caso é só o PI mesmo, pode ficar tranquilo. Tudo bem, não tem problema, não tem problema. Podia ser o trabalho também, tá? É isso mesmo. Tá certo, então, pessoal. De novo, foi um prazer maravilhoso dar aula para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula e qualquer coisa pode me mandar e-mail para tirar dúvidas, observações e tal. Só não me xinguem, tá? Só isso que eu peço. Não me xinguem. Não me xinguem, pelo menos por enquanto. Né? Esperem sair a nota para me xingar. Não, tô brincando. Tá, pessoal? Então, foi um prazer novamente. Espero ver vocês na semana que vem. Tchau, gente. Igualmente. Um abraço, Cláudio. Bom final de semana. Tchau, até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, Jéssica. Tchau, gente.